Então, sejam bem-vindos, né, à nossa aula. Hoje nós vamos começar a trabalhar um assunto extremamente interessante que a gente vive, né, no nosso dia a dia e no planejamento de treinamento, nas escolhas, que a gente faz na hora de planejar, de organizar o treino para os nossos atletas, para os nossos alunos. Então, nós vamos falar basicamente sobre princípios do controle da carga de treino, né? Então, é um princípio fundamental. A gente precisa ter controle da carga, né? Da carga, do impacto que isso. A gente viu em aulas anteriores que não é apenas a carga, né, física, não é apenas o peso que a gente coloca na musculação que faz com que nós tenhamos os impactos, né, neurofisiológicos. Nós vamos ter uma relação entre carga e vamos ter uma relação entre volume. A gente chama de carga, controle de carga, porque no final, esse controle de carga ele é expresso em tonelagens, né? Então nós temos lá quantas toneladas ou qual é a quilagem ao final do treino de musculação nós vamos ter. Então é isso, é essa quilagem total, que é a relação de carga física, os pesos, multiplicadas pelos elementos de volume, que fazem com que nós tenhamos os efeitos neurofisiológicos. Quem está entrando, por gentileza, mute o seu microfone. Não fique com o microfone aberto, viu? Joe Wilson. Joe Wilson acabou de entrar com o microfone aberto. Ah, vou te mutar. Tá mutado. Então, por favor, mutem aí pra gente não ter problema. Bruninha está presente também online. Todo mundo aqui, maravilha. Então vamos dando continuidade. Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá. Então, dentro desse contexto de controle de carga, nós temos um conceito que nós precisamos reorganizar, nós precisamos corrigir. Então, o que que nós vimos na literatura? A literatura ela diz que a carga ela é interna e a carga também é externa, né? Então, a carga externa geraria um impacto na relação interna. Bom, carga interna não existe, né? Então, o que que nós chamamos de carga interna nada mais é do que a resposta neurofisiológica do corpo ao treinamento, ao treino. É o estresse, é o quanto que a gente está realmente colocando ali a coisa para funcionar. E a carga externa é o trabalho físico realizado, como o peso que é levantado, né? Ou o gasto energético, a intensidade total do exercício, que é aquilo que a gente vê muito na resposta entrópica. Então, os conceitos de carga interna e externa, nós precisamos organizar. Carga externa é tudo aquilo que estressa de alguma forma o meu organismo, e carga interna, nós não vamos chamar mais de carga interna, nós vamos chamar de resposta neurofisiológica ao treino, né? Então isso é bem importante. Dentro desse conceito, desse contexto como um todo, existe uma relação que a gente precisa, né, fazer entre carga e volume, que são conceitos fundamentais. A carga e o volume são essenciais para a gente prescrever, né, e fazer a escolha dos exercícios. Isso é muito importante, porque muitas vezes, a aula passada a gente discutiu isso, né? Muitas vezes a gente faz a troca de um exercício na musculação. Ambos exercícios são, por exemplo, para membros inferiores, mas eles não são equivalentes do ponto de vista de impacto neurofisiológico, porque eles trabalham com geralmente cargas diferentes, com angulações diferentes, então a gente precisa organizar isso. Isso tudo está dentro do processo de explicação da física newtoniana, né? Então, força é a massa vezes a aceleração. Então, isso é bem importante, que é aplicado ao treino de força, né? Então, a força muscular é a resposta dos músculos à carga contra a gravidade durante o exercício. Isso a gente já viu nos conceitos, estamos nos relembrando. Então, nós vamos ter o efeito da gravidade e o movimento dessa carga. A força gravitacional vai estar diretamente relacionada a isso, modulando a intensidade, e isso a gente vai fazer a manipulação para aumentar
ou reduzir a massa, que vai alterar sim a intensidade do treino. Então eu tenho a carga como sendo um dos elementos manipuláveis, mas repetindo, um dos elementos manipuláveis, mas não o único, né? Nós podemos fazer trabalhos lá onde nós temos a manipulação de volume. Eu posso manter a mesma carga escolhida, vamos supor lá 70% da 1RM, mas posso trabalhar com volumes diferentes. Posso trabalhar com 8, com 10, com 12 repetições, e isso vai alterar drasticamente o trabalho total. Alterando o trabalho total, eu vou ter um efeito diferente também, né? Quanto mais trabalho eu gerar, maior será o gasto energético e, por consequência, maior será o impacto neurofisiológico. Então, a carga externa, o processo de manipulação entre carga e volume, vai gerar um impacto neurofisiológico proporcional ao gasto energético. Isso é fundamental que nós entendamos, né? Então, dentro desse conceito, quem explica isso é a termodinâmica, que são leis da física, né? Então a gente não está aqui brincando de hipóteses, de teorias, não. Estamos falando de leis. As leis, elas já são consagradas. Ela é uma lei, a lei da termodinâmica, a primeira lei, a segunda lei da termodinâmica. Então, são leis, a gente não discute isso, isso vai acontecer. Algumas pessoas, mas isso é relativo, isso é uma maneira de pensar. Não, isso não é relativo e isso não é uma maneira de pensar. Nós estamos falando sobre leis da física e até onde eu sei, nós moramos num universo, né? Pertencemos a um universo, pertencemos a um planeta onde as leis, as regras da física regem as coisas que aqui acontecem. Então, isso é muito importante que a gente entenda. A gente não está aqui no achismo, pode ser que sim, pode ser que não. Nós estamos falando de leis, né? Então, um dos pontos mais importantes é essa frase aqui: princípio da sobrecarga progressiva. Sobrecarga, a palavra sobrecarga, ela não se refere basicamente a apenas a carga imposta no organismo, mas sim tudo aquilo, tudo aquilo que compõe modificações neurofisiológicas, impactos neurofisiológicos no organismo. Então, quando a gente fala, né, o princípio da sobrecarga progressiva, parece que nós estamos falando apenas de aumento de carga, aumento de peso, e não necessariamente. Eu posso ter, dentro de uma organização de treino, nós vamos falar isso aí daqui a pouquinho, dentro de uma organização de treino, eu posso ter uma carga física parada, sem modificação, um peso sem modificação, mas eu mudar o número de repetições e isso gerar sobrecarga diferente. Então vejam, eu não estou manipulando a carga, mas ao manipular número de séries, número de repetições, tempo sob tensão, né, a duração da carga, a velocidade de realização da carga, eu estou manipulando a sobrecarga. E isso é importante. A sobrecarga progressiva e que ela não está apenas relacionada com a carga. Ela pode estar apenas relacionada com a carga. Nós vimos na aula passada isso, né? Como usar apenas a carga como maneira de organização do treino, de periodização, e como usar elementos que não sejam dependentes da carga, mas sejam dependentes de elementos de volume, né? Então nós brincamos semana passada com relação a isso. Então, o princípio da sobrecarga está diretamente no conceito de desafio constante. O desafio constante é desafiar o sistema neuromuscular, ou seja, sistema nervoso central, periférico e estruturas musculares. Eles precisam de estímulos maiores, progressivos, para gerar adaptações. Vejam bem, então o princípio da sobrecarga, ele não fala em carga somente ela
como progressividade. Não, ele fala como sobrecarga, que pode ser um desafio, pode ser não, é um desafio constante ao sistema neuromuscular. Ele precisa de estímulos, ele não está falando é uma carga constante ou uma carga, né? E aqui esse constante não é de linearidade, é um desafio constante no sentido de um desafio sempre sendo proposto, né? Então isso é muito importante. E assim, ele não está falando de cargas maiores, está falando de estímulos, que pode ser carga. E também pode ser volume. E também pode ser elementos de velocidade e de contração. E pode ser. Então eu tenho mais elementos que compõem a sobrecarga. Quais os tipos de sobrecarga que existem? Tá ali do lado, ó. Aumento da carga, isso existe, eu posso aumentar só o peso. Repetições ou, em alguns casos, para alguns objetivos, redução do descanso entre as séries. Isso é muito importante quando nós falamos de, principalmente, manipulação de ganhos na vertical da capacidade e ganhos na horizontal da capacidade. O que eu quero falar, dizer sobre isso? Quando nós falamos em ganhos na vertical, por exemplo, aumentar a força muscular. Isso é um ganho na vertical. Quero aumentar a minha força. Um ganho vertical na capacidade cardiorrespiratória. Então, eu quero ganhar capacidade cardiorrespiratória. Então, isso é um elemento importante e que vai precisar de descansos entre as séries maiores, porque eu quero ganhar na vertical alguma capacidade. Quando eu quero ganhar algo na horizontal, significa que eu já cheguei no ponto que eu quero na vertical, eu já alcancei a força que eu queria e agora eu vou trabalhar a resistência da força, a resistência cardiovascular, a resistência de potência. Então vejam que eu tenho duas situações. Na situação de objetivo de subida vertical da capacidade, intervalos mais longos são mais importantes. Quando eu quero ganhos de horizontalização, ou seja, de resistência dessa capacidade, intervalos mais curtos são mais interessantes. Então vejam que isso é muito interessante, muito importante. E se confunde na área do treinamento físico. Por que que se confunde isso? Porque a gente pensa muitas vezes e mistura as coisas. Por exemplo, para fins de hipertrofia muscular, intervalos longos são mais importantes. Por quê? Porque intervalos curtos derrubam a carga ou derrubam os elementos de volume, né? Ou tem que diminuir o peso de trabalho, ou eu tenho que diminuir o número de repetições que eu estou fazendo. Então, isso para hipertrofia, intervalos longos são melhores. Para ganho de força, intervalos longos são mais importantes. Para ganhos de resistência de força, conseguir repetir mais vezes aquela força muscular, aí eu posso trabalhar com intervalos mais curtos, né? Intervalos mais curtos, e aí vai depender da nossa organização e progressividade. Não esqueçam de mutar, por favor, os seus microfones. Tem alguém com o microfone aberto que ouço ruídos. Ouço ruídos. A Paulinha estava com aberto. Tava com aberto, Paulinha. Tudo bom, Camila? Como é que você tá? Tô vendo você aí no escritório bonitão. Coisa linda esse escritório aí. Show de bola. A Marcinha, tô vendo a Marcinha. Tudo bom, Marcinha? Como é que você tá? Tá joia? Canetinha na mão, já funcionando a coisa, né? Isso é importante, muito importante. Então, ó, eu vou mutando vocês aqui. O Fernando tava aberto. Mutem, porque senão fica aberto e às vezes dá um. Tinha um dos Fernandos que estava com o mic aberto. Então, isso é muito importante, essa sobrecarga, entendimento desses processos de sobrecarga e a gente definir o que a gente quer, né? Então, quando às vezes as pessoas perguntam assim, mas intervalo curto é bom ou é ruim?
Depende, o que que é que você quer trabalhar? Você quer trabalhar hipertrofia? Você quer trabalhar emagrecimento? Intervalos curtos para emagrecimento é ruim. Por quê? Porque derruba a carga ou a capacidade de sustentação de trabalho, de volume daquele aluno. Então, intervalos muito curtos podem ser problemáticos em emagrecimento, porque o que vai contar para o processo de emagrecimento vai ser o trabalho total, a carga total levantada, o gasto calórico total levantado. Assim como, né, dentro daqueles parâmetros que nós discutimos em aulas anteriores, né, entre 40 e 80% da 1RM, se o trabalho total for padronizado, tudo acontece muito parecido. Então, as aplicações, né? Como é que nós aplicamos essa sobrecarga? Então, eu vou aplicar essa sobrecarga manipulando volume e carga. Porém, existe uma máxima na área do treinamento, e eu sei do fundo do coração que isso não é culpa de vocês, não é erro de entendimento, é erro de explicação e de conexão entre as coisas. Eu tenho os livros aqui, né? Então, tem os livros de treinamento, que eu já li vários deles e tudo mais. E sim, nos livros está escrito o seguinte: que quando o volume de treinamento sobe, nós devemos diminuir a carga de trabalho. E quando a carga de trabalho sobe, o volume tem que descer. Isso é um equívoco, não é assim que a coisa funciona. Não necessariamente quando a carga de um treino, de uma organização de treino, né, de uma periodização ou de uma organização semanal, mensal, quando o volume cai, a carga tem que cair. Não. Isso é um princípio que é aplicado na física momentânea. Se eu coloco mais peso num supino, por exemplo, eu, por consequência, não consigo fazer muitas repetições, porque eu botei mais peso. Se eu tiro pesos, eu consigo fazer mais repetições. Nesse caso, numa regra da física, sim, mais carga, menor é a minha capacidade de realizar repetições. Menos carga, mais capacidade de realizar as minhas repetições. Mas isso não se aplica no planejamento coordenado. Por quê? Porque no planejamento coordenado, o volume e a carga, quando juntos, bem organizados, é que geram resultados expressivos. E eu posso e devo, muitas vezes, aumentar os volumes de trabalho, de treino, e, quando necessário e possível, eu aumentar a carga junto. Então, isso é muito importante que nós saibamos e entendamos. Há um erro de transcrição, há um erro de interpretação a respeito de carga e volume. Então eu vou reforçar isso para vocês. Quando nós fazemos um exercício, uma rosca direta, botei 10 quilos de cada lado, consigo fazer 12 repetições. Maravilha. Se eu colocar 15 quilos, eu consigo realizar as mesmas 10? Provavelmente não. Provavelmente eu vou, as mesmas 12 repetições? Provavelmente não. Provavelmente vai cair para 7, para 6 repetições, né? Então isso mostra que quanto maior a carga, menor é a minha capacidade de realização de volume. E se em vez de eu botei os 10, fiz 12, eu tirar e botar 5, será que eu vou conseguir fazer somente as 12 que eu fiz antes? Provavelmente não. Eu vou fazer 15, eu vou fazer 20. Então, nessa análise aguda, momentânea do exercício, volume sobe, carga cai. Carga sobe, volume cai. Agora, no planejamento do treinamento, quando ele é coordenado, quando ele é entendido de maneira correta, não. O volume sobe e a carga também sobe, pode subir junto. Não necessariamente é obrigado a subir, mas é muito importante, porque se eu subo o volume e mantenho a carga, perfeito, trabalho maior. Se eu subo o volume e diminuo a carga, às vezes o trabalho fica igual ou menor do que era. E aí eu não tenho uma sobrecarga progressiva. Então é isso que a gente precisa compreender. Sempre vai ser
um olhar dentro do processo de musculação, de treinamento de força, e a gente está falando isso porque o objetivo desse curso é realmente falar sobre treinamento de força, mas isso também se replica para treinamento aeróbico, só que daí o elemento de volume passa a ser a quilometragem total, né? Então, em vez de a gente trabalhar com tonelagem total, que é o que a gente trabalha na musculação, no treinamento aeróbico a gente fala de quilometragem total. Mas é um elemento de controle de trabalho, né? De volume de trabalho. Então, dentro desse conceito, é muito importante que a gente entenda isso. Quando a gente for fazer um trabalho, uma organização de treino, eu preciso estar de olho sempre no resultado final. O que que é o resultado final? É a tonelagem total, é o trabalho total. Se eu subir o volume e aquele atleta, aquele aluno teve que reduzir a carga e eu calculei isso e deu um trabalho total menor do que o trabalho do treino de ontem ou do que o trabalho da semana passada, eu preciso abrir um olho. Será que eu quero reduzir o trabalho? É proposital essa redução? A fim de dar uma diminuída no estresse entrópico dele? Eu quero isso? Ou eu não estava planejando? Eu estava com a expectativa de subir o trabalho total e porque ele diminuiu a carga, passou a ser um trabalho menor. Então, isso a gente precisa estar muito, muito atento. Maravilha? Então vamos lá, vamos pro próximo. Então a importância do planejamento do treino é exatamente isso. A gente precisa estar de olho na adaptação progressiva. Então eu vou ir ajustando os estímulos conforme a resposta que os meus alunos vão me dando. Quanto mais adaptados eles estão, melhor vai ser, né? Melhor vai ser esse meu aumento, essa minha progressividade. E nós temos uma regra. Qual é a regra? A regra, ela diz que nós não vamos aumentar mais do que 10%, não vamos aumentar mais do que 10% a carga de trabalho semanal. Ah, mas por que que isso não? Porque existe um trabalho, é um trabalho que é muito criticado na literatura, mas é o único trabalho que nos traz alguma luz sobre isso, né? O trabalho do Gabbett, de 2017, se eu não me engano, que diz o seguinte: se nós aumentarmos mais do que 10% o trabalho total semanal de uma semana para outra, o risco de lesão sobe demais. Então, a gente precisa fazer progressividades que estejam dentro desses parâmetros de percentual. Então, no máximo, nós vamos aumentar semanalmente 10% o trabalho total desses alunos. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com aumentos de 2, 5 ou 7%. Por que que tem três desses, né? 2, 5, 7? Porque vai chegar um momento onde que alguns exercícios alguns grupamentos musculares não vão conseguir subir mais do que 2%, às vezes 1%. Chega um momento que a carga tá tão alta, tá tão esgaçada, que eu não consigo subir mais do que 2%. Agora, existem fases onde eu vou poder subir mais do que 2%. Por exemplo, fases onde o sujeito está começando a treinar. Então, como ele está começando a treinar, muitas vezes os desbloqueios neuromusculares vão permitir umas subidas maiores, subidas de 5%, de 7%. Mas é muito importante que nós entendamos que, mesmo que o atleta esteja disposto
disposto a subir o treino, isso já aconteceu muitas vezes comigo, com os atletas, tanto atletas amadores, pessoas que não, né, que não visam desempenho atlético, quanto os atletas profissionais que eu atendo, de semanas deles estarem super compensados, descansados e, pá, hoje eu tô muito bem. Não dá para aumentar mais a carga? Não, não dá. Nós temos uma margem adaptativa, né? Nós podemos flexibilizar um pouquinho isso. Ah, estava planejando dois, mas o cara foi, tá bem, vamos subir para três, ok? Mas nunca chegando no limite superior. Ah, nós estávamos programados para 5, o cara tá bem e já poderia aumentar mais do que 10%. Não, nós vamos bater no teto, que é 7, e vamos preservar. Por quê? Porque é exatamente nesses momentos que o músculo está supercompensado, o músculo está com condição de produzir mais força, mas as estruturas que estão em volta não estão. E aí que a lesão acontece, aí que um desligamento neuromuscular, né, uma falha muscular pode gerar um acidente. Então a gente precisa entender isso. Às vezes o ventre muscular está super compensado, mas o ligamento não tá, o tendão não tá, a fáscia muscular não tá. Então a gente precisa compreender. Às vezes esse cara descansou mais do que estava acostumado a descansar, comeu mais do que estava acostumado a comer. Então isso gera uma resposta. E aí a gente não pode dizer, não, vamos aproveitar que você está disposto, está gerando mais trabalho e vamos subir a carga de qualquer maneira. Não, vamos ter que botar a regra. Qual é a nossa regra? A regra é 2, 5, 7, não mais do que 10 por semana, tá? Então, assim, e aí isso é bem importante. A gente tá falando de semana. Nós não estamos falando de treino para treino, tá? Treino para treino tem que ser menorzinho esses aumentos. A gente está falando de uma análise de um microciclo de 7 dias. Então lembra lá, microciclo pode ser de um, né, uma sessão, posso chamar de micro, até 14 dias. Eu gosto de usar 7 dias. Por quê? Porque a gente trabalha com 7 dias da semana. Geralmente os nossos alunos descansam sábado e domingo, ou sábado ou domingo, enfim, né? Então eu gosto de trabalhar dessa maneira. Mas a literatura nos traz lá microciclos de até 14 dias. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando de aumentos semanais. Na somatória dos aumentos da semana, não podem ultrapassar, não devem ultrapassar 10%. Então, de treino para treino, isso é bem menor, isso, né, é menorzinho para que a gente possa fazer isso. Então, as fases do treino devem ser ajustados conforme o treino, ou conforme o atleta. Então, o volume e a carga que compõem a intensidade. Então, assim, volume também é intensidade, carga também é intensidade. Então, a relação entre volume e carga gera um impacto neurofisiológico, que eu vou chamar de intensidade, tá? Então, isso é bem importante. Isso também é um erro na literatura, porque os caras falam o seguinte: ah, o volume e a intensidade, porque se entendia ou, né, se preconizava a ideia de que intensidade era só carga. Não. Intensidade faz parte da intensidade a carga, mas a relação entre carga e volume é que vão gerar o estresse neurofisiológico, que vão gerar a intensidade. E a intensidade ela se reflete como estresse neurofisiológico. Então, é importantíssimo que nós possamos, né, compreender a carga, entender a carga física, né, para melhora da prescrição, aplicar a carga progressiva, relacionando isso e sempre ajustando volume e carga, equilibrando volume e carga para resultados mais eficientes. Por quê? Porque volume e carga vão ser os meus elementos compositores da intensidade, da intensidade. Maravilha? Entendido? Agora, como sempre, nós vamos fazer um stop share aqui e eu vejo vocês e nós vamos abrir para perguntas. Vamos a aula é dividida por várias etapas, tá? Então a gente termina um assunto, a gente abre para perguntas para a gente
poder conversar alguma coisa. As perguntas elas podem ser feitas com o microfone, sem problema nenhum, e também via chat. Podem fazer pelo chat. Eu vou dar uma olhadinha no chat, que nós temos. Buenas, vamos para mais umas. Mandei o link da aula para alguns colegas. Muito obrigado, Lucas. Matheus, boa tarde. João, boa tarde. Lucélia, boa tarde. Todo mundo dando boa tarde. Michel, boa tarde. Sim, aprendemos errado. Lucas falando. João fez uma pergunta. Devemos somar o volume da semana e calcular para não ultrapassar. Isso, perfeito, João. Lembra que quando a gente faz a organização do treino, João, cada treino, cada dia de treino, nós vamos ter uma somatória, né? Nós vamos fazer lá. Lembra da aula passada a gente fez número de exercícios vezes o número de séries, vezes o número de repetições, vezes a carga. Isso me dá uma tonelagem total. Eu vou botar um número qualquer, tá? Vamos supor que nós treinamos hoje fizemos um treino de membros inferiores, é um treino de perna. E no treino de membros inferiores, lá na somatória total do nosso treino, para leg press, vamos colocar por um leg press, deu 5.000 quilos. Então nós fizemos 5 toneladas. Vamos supor, a gente fez 4 séries, né, de 10 repetições, com 200 quilos. Nem sei se isso dá 5.000, se dá 5 toneladas, tá? Tô só dando um exemplo. Mas no final do treino de leg press, nos deu 5 toneladas. Maravilha. Na progressividade para o próximo treino de leg press, o exercício de leg press, eu posso aumentar 2%, tá? 2% disso. 10% seria 500 quilos a mais, tá? 10% seria 500 quilos a mais. 2% vai ser 100 quilos. Então, se no treino anterior eu fiz 5 toneladas, 5.000 quilos, no próximo treino de leg, para ser bem sensívelzinho, eu vou colocar 1%, 2%. Então, eu vou fazer 5 toneladas e 50 quilos. 5 toneladas e 100 quilos. Então, eu estou fazendo de um treino para o outro um aumento de 1%, 2%. Ao somar isso tudo, o treino de leg, de agachamento, de não sei o quê, no final da semana, esse treino somado da semana inteira não deve ultrapassar 10% de aumento. Ou seja, eu calculei o treino um, o treino 2, o treino 3, o treino 4, e no final disso a somatória não deve ultrapassar 10%. Eu gosto de ter uma reservinha. Eu nem chego perto de 10%, tá? Ah, por quê? Porque é mais seguro. É mais seguro. Eu posso fazer uma subida de 2%, 3%, 4%, 5%, 6%. 7% eu fico numa margem mais segura, porque o Gabbett, ele diz no artigo dele de 2017 que quando a gente ultrapassa 10% de subida semanal, o risco de lesão sobe para 49%. Então é um salto gigantesco disso. Eu não diria que na musculação nós teríamos um salto de 49% de risco de lesão. Por quê? Porque é um esporte bem mais seguro. O Gabbett, ele faz esse alerta no rugby. Ele usa o rugby, que é um esporte de contato. Então, o grau de probabilidade de lesão, porque você existe choque, contato, é muito maior. Mas eu não estou falando de lesão no sentido, rompeu o músculo, rompeu o ligamento, fez um estiramento. Eu estou falando que quanto mais a gente sobe essa progressividade, maior é o risco de fadiga. É a fadiga que vai levar à lesão, né? Então eu tô dizendo, pô, eu não vou subir tão rápido assim, eu vou fazer mais progressivozinho, mais de boa, para que a gente possa evoluir mais lentamente. Lembra, o grande segredo da organização do treino está pautado em o sujeito não sentir que está progredindo.
Toda vez que o sujeito sente que está progredindo, tem alguma coisa errada. Sente no. Né, deixa eu explicar isso melhor. Assim, ele tem que saber, ele tem que visualizar que ele está progredindo, mas ele não pode fisiologicamente ficar muito cansado, ficar dolorido. Então, quanto mais sutil for essa progressividade, mais assertivo tu tá fazendo o teu planejamento, né? Então. Esse aumento é para qualquer população. Essa é uma ótima pergunta, Alan, tá? Por que que é uma ótima pergunta? Porque isso vai variar com a velocidade recuperativa dos sujeitos. Então, a primeira coisa que eu preciso organizar dentro disso é o que nós trabalhamos na aula passada, que é como que eu classifico o meu atleta. Como que eu classifico ele como iniciante, novato, intermediário e avançado? Nós aprendemos na aula passada, eu não vou retomar isso, tá? Eu falei para vocês no início, vão acontecer assuntos que a turma já vem discutindo, tá? Então, mas assim, é importante que a gente classifique. Por quê? Porque sujeitos novatos tendem a ter menor capacidade adaptativa. Sujeitos mais experientes, mais avançados, recuperam mais rápido de estímulos de treino. Então, quanto mais avançado for o aluno, maior vai ser a possibilidade desses aumentos. Quanto mais jovem, quanto mais novato for esse atleta, mais sutil vai ter que ser essas mudanças. Aí nós temos dentro disso o sujeito que é jovem de idade, mas é experiente de treino. Então, um cara que é jovem de idade, mas já está adaptado, já treina 2 anos, 3 anos, tudo mais, ele tem uma condição hormonal que é melhor em termos de recuperação do que um sujeito mais velho, acima de 40, 45 anos, 50 anos. Então, são vários fatores que eu preciso associar. Quanto menor for a capacidade, quanto menor for a capacidade de recuperação do atleta, mais lento eu devo fazer essa progressividade. A rotina desse atleta vai influenciar. Como é que é a alimentação dele? Como é que é as horas de descanso dele? Ele trabalha com o quê? Então são vários fatores que vão fazer com que eu tome a decisão de qual é a progressividade. Não tem nada de errado em você ficar 2 semanas, por exemplo, fazendo o mesmo trabalho. Não tem nada de errado. Eu vou progredir só daqui 2 semanas. Não tem problema. Isso a gente chama de organização, de planejamento em bloco, né? Então, fazer um bloco de 2 semanas, um bloco de 3 semanas. Eu não aconselho mais do que 3 semanas, tá? Então, um bloco de 2 semanas é um bom tamanho. Eu repito os mesmos exercícios, os mesmos volumes, as mesmas cargas. E depois a gente vai evoluir alguma coisa. Ou volume, ou etc, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Esse aumento. Fazia isso, às vezes passou de 10%. Passa, eu já passei de 10% e todas as vezes que eu passei de 10%, eu me machuquei. Todas as vezes. Eu tive um estiramento bem leve no peitoral, uma vez que eu acordei emocionado. Né? Emocionado, bem recuperado, super compensado. E aí, não, tá leve o peso, vamos colocar mais. Não, dá mais. E aí, quando foi no dá mais na última série, eu senti uma fisgada no peito. Então, é bem complicado. Tá, não tem problema, Marcinha. E te esperamos de volta. Então, é bem importante isso. Mais perguntas referentes a essa primeira parte, sintam-se à vontade em perguntar, tá? Fiquem à vontade, que é importante a gente trocar essa ideia, conversar. Se vocês não têm mais perguntas sobre essa primeira parte, eu darei continuidade ao assunto.